Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre um problema que eu estou notando com muitos consultorados e mentorados que eu venho tendo ao longo do último mês, das 3 últimas semanas. E esse problema é um problema que ele pega exatamente quando a gente pensa no nosso produto ou no nosso serviço. Eu deixei a tela ligada aqui porque eu fiz um desenho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, talvez não, mas eu vou explicar esse desenho, até mesmo para mim, porque às vezes eu me enrolo, então eu vou deixar o desenho aqui para mim ir olhando e ir te explicando, fechou? O problema é o seguinte, quando a gente tem um produto ou um serviço, a gente tende a pensar que o que a gente tem que fazer é explicar aquele produto ou aquele serviço, os benefícios, os bônus, o que ele tem lá dentro, que é isso que vai fazer com que a pessoa se convença de comprar da gente. Isso é normal. É a forma como normalmente a gente acha que a coisa acontece. Só que não é a explicação seca, se assim eu posso dizer, que faz a pessoa comprar de você. O que faz a pessoa efetuar uma ação de compra, né? Você está efetuando uma ação de venda, né? Tentando, e a pessoa efetua essa ação de compra. O que faz com que isso aconteça é uma coisa que se chama projeção. E eu vou te explicar nesse vídeo como que isso se encaixa e deve se encaixar a partir de agora dentro do teu negócio. Porque depois que eu mesmo cometia muito esse erro, muito, muito, muito mesmo, de pegar, colocar muitas coisas dentro do meu produto, colocar bônus, colocar mais, por exemplo, na mentoria, colocar mais tempo de mentoria, colocar grupo, colocar um monte de coisa, achando que, deixa eu só mexer aqui porque senão vai apagar a tela, achando que era isso que ia fazer com que a pessoa se convencesse de comprar. Só que quando eu comecei a entender a psicologia humana, né, a mentalidade humana, e é aqui que tá a coisa, a gente precisa entender muito bem isso para efetuar muito bem uma venda também. Depois que eu comecei a entender isso, as minhas vendas começaram a ficar mais fáceis. Vendas que antes eu não fazia, de produtos caros. Vou te dar um exemplo aqui. Eu não gosto muito de falar de valor, mas eu vou te dar um exemplo porque eu acho que em teor de exemplo vai fazer sentido. Essa semana mesmo, eu ofereci, a pessoa ainda não me deu a resposta, só que ela gostou muito do que ela ouviu. Ela só estava ali ajeitando as coisas para fazer parte da mentoria Descompressão, que é a minha mentoria individual. Eu basicamente passei atualmente para essa pessoa, no que eu entregaria para ela, um valor de R$ 6.000 pelo direct. Eu não precisei fazer call, eu não precisei fazer nada demais, né? Todas essas coisas que o pessoal fala que precisa fazer. Porque o que que eu fiz? Eu consegui projetar na cabeça da pessoa o que realmente ela ia viver. E aqui a gente já começa a entrar no tema do que é projeção. Projeção é. Pensa quando você. Tem aquele projetor, né? Obviamente, tem um projetor que ele projeta uma imagem, né? Ele está projetando ali uma imagem na parede, de um filme, de um vídeo que seja. Quando você vai, por exemplo, em reuniões, normalmente né, o pessoal projeta um PowerPoint, né? Por exemplo. A projeção, essa pode ser uma analogia muito boa para o que é projeção. Porque a projeção é aquela imagem mental que a pessoa tem na cabeça dela a partir do momento que você começa a pintar essa imagem mental. Porque quando a gente pega o nosso produto e começa a dissertar sobre ele, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem bônus, papapá, papapá, todas essas coisas elas não importam muito porque o produto ele é apenas um veículo, um símbolo, né, uma coisa que vai fazer com que a pessoa chegue até aquela imagem projetada. Vou te dar um exemplo muito prático. Quando você compra, por exemplo, uma esfirra no iFood ou um doce no iFood. Vamos falar da esfirra no iFood. Quando você compra essa esfirra, automaticamente, de forma automática, isso é mental, não tem como você falar que você não faz isso, porque todo mundo faz isso. Automaticamente você já projeta, de alguma forma, você comendo essa esfirra. Você assistindo uma televisão, assistindo ali o YouTube, algo que você gosta, comendo aquela esfirra de 4 queijos, etc, etc, etc. Às vezes, só de eu ter falado isso aqui pra você, você já começou a projetar isso na sua cabeça. E a compra, ela acontece quando essa projeção é bem sucedida. Não quando eu explico para você o produto. Porque, de novo, o que acontece é assim. Pensa no seguinte: existe um problema. A pessoa tem um problema. Problema: quero comer uma esfirra. Sonho. Então existe um caminho do problema até o sonho. O sonho é eu comendo a esfirra. Nesse meio tempo, a pessoa ela tá aqui no problema. Ela se projeta vivendo aquele sonho. E ela só se projeta
a partir de um desejo, né? Aqui o exemplo vai ficar meio estranho, porque eu peguei o exemplo da esfirra, mas isso entra em qualquer tipo. Por exemplo, eu quero comprar um carro e eu quero comprar aquele carro específico. Muito provavelmente, e quase certamente, eu só quero comprar, por exemplo, aquele carro porque algum modelo, alguma pessoa que está perto de mim, uma pessoa que eu admiro muito e tenho como modelo de vida, pelo menos naquela área, com o carro, essa pessoa tem esse carro, ou ela falou bem desse carro, ou enfim. Então, tudo que eu quero, na verdade, ele é uma mediação do que o meu modelo já tem. E o modelo, para quem não conhece, quando eu digo modelo, tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse livro aqui, ó. Depois você pega lá, vai ser legal para você entender. É esse livro aqui, ó, Desejo. Ele é da H1. Ele fala muito sobre como o desejo funciona. Essa teoria do desejo é a teoria do René Girard, né? E um modelo é exatamente essa pessoa que eu tenho como referência. Eu olho para ela e eu quero ter aquilo que ela tem porque eu quero ser como ela. Essa que é a coisa. Então, o desenho, eu nem precisei olhar muito pro desenho, mas porque eu já tô estudando isso há um tempo já, né? Tô lendo esse livro, enfim. Mas a coisa é assim, existe o problema, que é o presente, onde a pessoa está. E existe o sonho. O sonho é onde ela quer chegar, é o futuro. Ela está aqui no problema. Quando ela projeta ela vivendo esse sonho, ela só projetou porque antes disso ela sonhou em ter isso, ela desejou e ela só desejou porque alguém que é o modelo para ela, que é o que tá aqui nesse livro, depois você dá uma lidinha nele se você quiser, alguém que é o modelo para ela tem aquela coisa, possui aquela coisa ou gosta daquela coisa. Então, isso aqui funciona muito se você for parar, por exemplo, se a gente pegar o exemplo de funkeiro, né? Não sei se você conhece muito, mas enfim, exemplo de funkeiro. Sabe aqueles óculos que aqueles caras usam que é colorido? Que acho que se chama Juliette. Se chama Juliette. Pra gente, que não tem nenhum modelo nesse mundo, é meio que, tipo assim, por que que essa pessoa tá usando esse óculos colorido? Tipo, que negócio ridículo. Só que, naquele ambiente, naquele ecossistema, a pessoa que tem um modelo, que por exemplo é o MC famoso lá, ela vê que aquele cara tá usando aquele óculos e ela quer ser como esse cara. E o que que ela vai fazer? Ela vai comprar esse óculos. Então, provavelmente, você tem um modelo dentro da tua vida para alguma coisa da tua vida. Provavelmente não, com certeza você tem. É só você parar pra pensar. Pensa na coisa que você mais quer nesse momento. Vamos fazer esse exercício. A coisa que você mais quer. Pode ser coisa material ou coisa imaterial. Por exemplo, reconhecimento. Você só quer isso porque você admira alguém que tem isso. Resumindo a coisa aqui. E aqui a gente volta. Eu preciso fazer essa explicação para você entender agora de fato o que que é a projeção. A projeção é esse estado, essa foto, esse frame, digamos assim, que a pessoa pinta na cabeça dela, que ela cria na cabeça dela, vivendo aquele sonho e não tendo mais aquele problema. O seu produto, ele vai ser simplesmente um veículo que vai dar acesso a esse sonho, que vai dar acesso a essa vida que ela quer viver. Por isso que eu digo para as pessoas que entram em consultoria e falam assim: "Ah, eu não quero criar marca pessoal, eu não quero criar conteúdo". Essa é a pior coisa que você pode fazer em quesito de, eu quero vender meu produto, meu serviço. Porque a partir do momento que você começa a construir a sua marca pessoal, você tem a chance de projetar imagens daquela vida que aquela pessoa que te segue gostaria de viver. E é exatamente essa projeção que faz com que a pessoa compre o seu produto, que é apenas o veículo. Então, por exemplo, existe a Manucity, né? Não sei se você conhece a Manucity, vou tentar colocar uma foto dela aqui. Ela estourou a bolha fitness. Ela, tipo assim, não sei quantos milhões de seguidores ela tem. E ela, poucas vezes, quando ela estava nessa construção de marca pessoal, poucas vezes ela ofereceu algo de maneira direta. Ela simplesmente vivia a vida dela, ela consumia esses produtos no meio da vida dela, e as pessoas que admiravam a Manucity olhavam para esse consumo, tipo, caramba, a Manucity ela lê esse livro aqui todos os dias. O que que significa isso? E eu gosto da vida da Manucity. Eu queria ter essa vida. Eu vou comprar para mim também. Então você vê que é exatamente isso que a marca pessoal te entrega. Ela te entrega a possibilidade de você poder projetar imagens na cabeça das pessoas. Aí aqui a gente entra em questão de ética, né? Você vai projetar de maneira intencional?
coisas que são positivas para a cabeça das pessoas, né? Você não vai, eu, pelo menos espero que você faça isso de maneira consciente e de maneira que você saiba que se a pessoa quiser aquilo que você busca, é algo bom, não é algo ruim, né? É algo que faça com que a pessoa viva aquela vida que ela está imaginando e ela conseguindo viver isso, ela vai alcançar algo que é bom, né? Perdão, dá uma tosse aqui do nada. Então, a marca pessoal, ela te dá essa possibilidade de projeção. Você não montar, você não. Eu falo montar, mas não é eu já tô falando isso em alguns vídeos já, né? Não é exatamente isso que eu quero dizer, né? Não é essa palavra, mas você estar nesse processo de construção, eu acho que é mais essa palavra, de construção de uma marca pessoal, é algo positivo. Você não vai sentir essa positividade agora no começo, porque você ainda provavelmente é pequeno. Mas depois de um momento que você começa a ganhar relevância e você começa a ganhar tamanho, as pessoas elas começam a te admirar no sentido de querer aquilo que você vive, porque a sua vida, ela acaba sendo uma vida modelo para essa pessoa. Porque assim, a pessoa normalmente segue uma outra pessoa porque ela admirou alguma coisa. Seja o design do carrossel dela, seja a forma como ela fala num vídeo do YouTube, seja a forma como ela se veste, alguma coisa essa pessoa gostou para ela clicar no botão de seguir, de se inscrever. Alguma coisa. E o passo que você constrói a sua marca pessoal, você vai ali mostrando isso e reforçando isso todos os dias, faz com que essa pessoa queira cada vez mais isso também. E aí, aqui entra o produto. Porque no ponto que a pessoa chegue, pô, beleza, me convenci, quero ter isso porque eu gostei da vida que ele tá vivendo, eu quero ter isso pra mim também. É essa a realidade que eu gosto. É essa projeção que eu pintei na minha cabeça e pra mim é agradável. O seu produto entra aqui porque ele vai ser o veículo que vai levar essa pessoa até lá. É a solução organizada. É o que falta para ela conseguir chegar até aonde ela viu e gostou, aonde ela se admirou. Então, a partir desse momento, né, eu te aconselho, né, eu não tô aqui falando para você fazer o que eu tô mandando você fazer porque eu não mando ninguém, né? A partir desse momento, quando você for efetuar uma ação de vendas, seja no 1 a 1, seja de forma mais geral, por exemplo, você vai fazer uma sequência de vendas nos stores para vender para alguém, ou você vai fazer um vídeo de vendas aqui pro YouTube. Seja lá qual for a situação, no 1 a 1 ou para muitas pessoas. Pense que você precisa projetar, seja em palavras faladas, né, ou palavras escritas, ou imagens mesmo, né? Você precisa projetar exatamente esse sonho que a pessoa tem, essa imagem mental que a pessoa já possui de alguma forma. A projeção, ela é como se fosse a concretização daquilo que a pessoa mais quer. Porque ela tem essa imagem mental. E quando você concretiza isso, traz para a realidade e mostra a sua vida como algo que é exatamente esse sonho que a pessoa imagina viver, ela tem agora algo concreto, algo que ela fala, caramba, é isso, é exatamente isso aí. Ele conseguiu traduzir muito bem aquilo que eu já imagino, ou aquilo que eu vi ele já fazendo e ele está reforçando, ou aquilo que eu vi em outra pessoa que é o meu modelo e ele também está fazendo e agora ele se torna o meu modelo. Enfim. Toda vez que você for efetuar uma venda, uma ação de venda, pense nisso. Pense em projeção. Pense em projetar essa imagem mental que a pessoa tem. O mundo ideal, né? O pessoal fala muito de storytelling, né? Obviamente que storytelling tem o seu valor. Só que aqui, eu posso usar a analogia da jornada do herói, por exemplo, né? Como é uma jornada. A pessoa tá aqui no problema, ela tem a solução. É um filme. O cara tá lá no começo e ele vai chegar numa solução no final do filme. É uma escalada. O seu projeto, a sua marca pessoal, ele precisa ser esse filme, se assim eu posso dizer. E não me entenda mal aqui, né? É até importante eu falar isso, é legal que eu tenha dado esse exemplo. Quando eu digo filme e quando eu digo projeção, não significa que você tem que mentir, que você tem que fazer coisas para mentir. Você tem que colocar coisas ali na frente daquela pessoa que, primeiro, seja verdadeira, algo que você vive mesmo. Segundo, algo que convém você fazer, né? Porque, por exemplo, existem projeções que você vai fazer e existem coisas na sua vida que não compactuam com aquela imagem mental. E, obviamente, você, de maneira estratégica, não vai mostrar, né? Por exemplo, eu acordando de pijama, por que que eu vou mostrar isso? Tipo, não tem sentido. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela se projeta
Pô, eu quero ter a vida que eu consigo sair sexta-feira à tarde pra ir num restaurante, numa churrascaria. Seria legal, interessante eu mostrar eu na churrascaria, por exemplo, né? Um exemplo aqui bem seco, mas só pra você entender. Então, resumindo, você não precisa mentir. Não é isso que eu tô falando pra você fazer. Porque às vezes você fala assim, projeção, então eu vou ser aquela pessoa que eu vou montar uma pessoa, é um personagem. Eu não digo que não, eu não vou falar que não é um personagem, mas é quase como se fosse. Só que é um personagem que vive uma vida real, que é a sua vida. Você só vai projetar, e é aqui que entra a ética da coisa, aquilo que você vive. Porque senão, o que acontece, na real vai acontecer o efeito rebote aqui. Você vai chegar e vai viver uma vida que você montou de um personagem e você não vai gostar daquilo que você está vendo. E você vai começar você mesmo a entrar numa neurose. Então é melhor que você faça com que a sua vida seja essa projeção e, de maneira natural, você vai mostrar as coisas que você faz e isso vai acontecer. Vai fazer com que a projeção aconteça. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema aqui, se inscreve no canal e comente o que você achou interessante, qual é a sua dúvida, como eu tenho poucos inscritos aqui atualmente, eu ainda consigo, né, responder todo mundo. Eu tenho, por exemplo, clientes dentro do estúdio, né, do estúdio Steinberg, para quem não sabe, eu tenho o meu estúdio onde eu presto serviço para YouTube, Instagram, criação de conteúdo e marca pessoal, construção de marca pessoal. Tem clientes que têm milhares de seguidores e eles não conseguem responder todo mundo. Então, eu ainda consigo. Então, mande a sua dúvida aqui, sua pergunta, a sua visão, que vai ser legal conversar sobre esse tema. Fechou? Tamo junto, não se esquece de se inscrever também no canal. Até o próximo vídeo. É nóis.